Na verdade, do Nervoso. Teleton, Não. foi tudo lindo. Sim, mas fora o Teleton. As pessoinhas. do Teleton, Celso Portiolli tá rindo à toa. Por quê? Mas tem uma pessoa que não tá Porque ele tão bateu feliz. a meta. bateu A a Patrícia meta, ficou foi feliz também. Deu 1 milhão a mais que a meta. A Virgínia tava linda Deu também. certo. tá A Virgínia doou 1 milhão, mas a questão tem a ver com a Globo, mesmo com o Luciano Huck. Eu vou te falar. Luciano Huck não que foi no Teleton. Não foi. Quem foi da Globo? Só tá. Mas ele passou perrengue nesse fim de semana por conta da história da audiência, porque ele estreou um quadro novo, que era do Márcio Garcia, o Tamanho Família. E o Luciano vem muito bem, né, considerando o desafio que era assumir o projeto aos domingos, só que agora, nesse novo formato da estreia do Tamanho Família, que foi muito bonito, muito bem produzido, o Edu Esteves, o Paulo Vieira estava lá, foi lindo, só que não emplacou na audiência. Em muitos momentos, o que aconteceu? O Celso Portiolli disparou e chegou a ultrapassar o Foi Huck. cedo? Foi antes do jogo, então? Eu fiquei Foi, procurando na Tamanho primeira Família à parte. noite. Mas posso te falar uma Foi coisa? na primeira parte. Mas às vezes eu tenho dado. Enquanto a gente assiste televisão, eu vou pro Twitter, Já- tem um monte de gente que acaba colocando audiência, todo mundo, né? Então a gente vai dar sempre uma procuradinha, A né? gente pergunta Eu pesquisa. adoro o Luciano Huck e adoro o Portiolli. Dois são maravilhosos. Mas são os dois maravilhosos. Mas eu vejo que em alguns momentos o Portiolli tem passado o Luciano Huck também. E esse domingo aconteceu isso. Então. Passou, não é bom. Ai, tô lembrando de Gugu e Faustão, lembra? Era muito bom aquela época. E você Então, sabe mas que eu a acho que isso é Patrícia muito também tem válido. conseguido, nos domingos, com o show do milhão e na reta final, também nos domingos anteriores, ter picos. Ou seja, o domingo do SBT vem muito bem. Tá forte, né? Mas ao mesmo tempo eu acho assim. Isso quem ganha é o público. É, porque cada um sim. vai dar o seu melhor todos os dias. Lembra quando tinha né? o Faustão e o Gugu? A gente ficava enlouquecido trocando em casa, né? Porque era cada hora mais. E projetos muito distintos. Né, Lívia? Você falou do Gugu e do Faustão. Eram 2 projetos, 2 programas que não se falavam. 2 diferentes. E isso que é mais legal. Porque eu acho que aí movimenta todo mundo. É. Então, por exemplo, agora o Luciano Huck vai ficar pensando: nossa, o que eu vou pôr na outra semana? Não posso perder pro Portiolli. E o Luciano Portiolli tem essa característica. O Luciano, ele é, pra mim, uma referência de alguém Ele é. que não se acomoda. Não. Eu acho que ele é uma grande inspiração pra qualquer pessoa que trabalha com televisão por isso. Porque ele senta com a equipe, ele toma a frente e fala: o que não funcionou? Que horas que foi o antipico? Que é quando bateu ali o menor índice. Então, com certeza, eles vão estudar vão o que mexer. aconteceu pra mexer. Mas pro Celso Portiolli, é uma grande conquista. Afinal de sim. contas, o programa dele, além de ter praticamente dobrado a duração, 7 ele horas, tem né? conseguido se manter relevante né? em audiência, porque era um desafio que o SBT tinha medo, né? Será que ele vai conseguir se manter? Mas vamos pensar uma coisa. O Portiolli bateu o Luciano Huck. Foi no Com quadro ele que era mesmo. do Márcio Garcia. Não, mas por ele mesmo. Sim. Porque ele não pôs nenhum quadro novo. O Era o que já Portiolli não tinha fez. mesmo, né? Já era o passa essa hora? Era um... Se comprar é bom. Então, Ah, mas então é a mesma funciona. coisa que ele já fazia. Aham. Isso prova o quanto que o hábito também faz diferença. Hábito na TV é uma diferença. Isso me incomoda um pouco, quê? particularmente falando. Eu vou te falar que eu sou fã, confesso, do Luciano, porque ele não deixa a gente enjoar Eu adoro das o atrações. Luciano Huck. Já no caso do Domingo Legal, eu sou fã do Celso Portiolli e não é culpa do Celso, tem a ver até com a reclamação da Eliana quando ela deixou a emissora. Eu, às vezes, acho que falta intercalar com mais tempo os quadros. Eu entendo que você está falando que o hábito faz as pessoas mas o saberem o que que eu vão acho? encontrar no domingo. Mas eu acho às vezes, assim- cansa muito, porque fica muito tempo. Eu concordo. Mas quando eu falo isso, o que eu digo? Não é momento, às vezes, se você vê, porque o Portiolli está ao vivo. Tá. Se o Luciano Huck tivesse ao vivo, naquela hora ele teria mudado. Se você faz um programa gravado, você não tem como mexer. Então, não tem como na hora você falar: oh, meu Deus, esse quadro é ótimo, vamos fazer o outro agora e vamos deixar a estreia do quadro pro próximo, que ele não vai conseguir ficar na alavancada até o fim. Mas ele tem Você não tem usado o estratégia. Comprar é Bom, que é gravado, no mesmo horário sempre. E aí que tá. É a minha opinião, mas não Não. quer dizer que eu tô certo. Porque, assim, é uma sensação como público, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo um quadro. Ele entra ao vivo a primeira parte. A partir da segunda, ele já começa a entrar com os quadros gravados, Sim. porque ele já viu que consolidou, deu Então, certo. mas essa é a questão. Ele já Mas viu ele que está deu em certo. segundo. Deu Quem está certo. em primeiro que tem que se preocupar para não Sim. perder a liderança, concorda? Sim. O hábito faz uma diferença. eu a acho Globo que- em si é uma emissora grande pelo hábito que ela despertou na gente. É. O telespectador, a novela das 8, o Jornal Nacional. Você esperava, né? É a novela das 8, que nunca foi às 8, Não, né? que virou as normas. mas O hábito assim, ainda. é. Agora, a gente tem duas características ali que são boas de serem analisadas. A gente está falando do Celso, que é um animador de auditório,
E a gente tá falando do Luciano Huck, que ele anima, mas ele é um comunicador. Eu Então gosto são dos dois jeitos profissionais em diferentes. situações. O lugar que o Luciano estava nesse domingo de manhã, antes ali do jogo, é um lugar mais confortável para o Celso, Sim. que é o animador. Sim. O quadro, aquela coisa pro Luciano, que é um comunicador, ele se destaca mais na segunda parte, Sim. que tem uma ação maior, sabe? O quadro ele é mais engessado. O Celso brilha quando é quadro. E ele quando é pega com uma audiência melhor. Eu acho que o desafio agora, e obviamente analisando e até conversando com algumas pessoas do meio, a sensação é de que o próprio Luciano começa a entender que precisam preparar uma audiência para ele receber, para ter aquele efeito cascata, a entrega ser melhor. Claro, a Eliana tá aí para, a partir de isso pra todo janeiro, mundo, né? fazer o efeito cascata a partir do ano que vem. Doméstica, né? Mas e aí depois? Então acho que tem todo um planejamento para que ele consiga se consolidar nessa primeira fase. Mas né? eu acho, Do programa. sinceramente, que ele deveria fazer mais os programas ao vivo. Aqueles quadros que ele faz ao vivo, daqueles duelos de lip sync, de né? Aquelas essas batalhas. coisas. Cara, você vê um Luciano Huck muito diferente. Porque o editado é super bem editadinho, mas tira um pouco da emoção. Sim. Então aí você vê o verdadeiro Luciano Huck, que é parecido até como um grande, não só um grande comunicador, mas ele diverte todo mundo de outro jeito, né? O que você falou, eu concordo. Mas tira a espontaneidade dele, quando é todo no meio muito mais gravado, Mas é todo porque quadradinho, a perfeitinho. estrutura do quadro, porque eu também sinto essa falta, Não é? eu acho que Baixinho, tem uma sensação de que quando... Bem, eu acho que são 2 pontos. É muito gostoso relembrar o que acontecia ali nos anos 90 e começo dos anos 2000 entre Gugu e Fausto, que eram dois grandes ótimo. comunicadores. Hoje a gente vê Celso e Luciano travando essa batalha. É muito interessante. Só que naquela época era o ao vivo. E eu Então. acho que a gente também gostaria Sente de falta, ter essa né? De ver ao coisa vivo, eu do acho. tempo real. E o Celso, ele já vem há um tempo conseguindo fazer isso. Eu acho que para o Luciano teria que pensar nessa manobra de como então não está funcionando, muda, tem que ser ao vivo. Só que aí eu acho que também teria que rever alguns quadros, porque a gente está falando não, de tem quadro que tem que superproduções. ser gravado. Né? Ele oferece uma estrutura com esmero, com cuidado que o gravado Permite, né? permite. Mas aí ele tá no estúdio, ao vivo. Quando ele vai chamar um quadro e ele joga só um trechinho, ali ele já consegue ver se o quadro vai subir ou se não vai. E aí ele já movimenta e já faz a dança junto com a dança do Portiolli. Você pega fogo. Eu não sei, eu tenho a sensação. Será que seria o melhor quadro pro Luciano? Esse tamanho família, seria o quadro pra ele naquele horário? Isso não tem mais cara de eu não Eliana? sei. Então, Talvez. eu acho que é porque o Luciano tem um negócio que eu gosto e eu repito, ele quer trazer novidade. Então, eu acho que ele falou assim, deixa eu ver a lista de formatos que a gente já tem direito, tem comprado, para eu trazer e testar. Eu acredito que a ideia é testar. Se não deu certo a primeira temporada, não faz mais. para, né? Mas eu acho que ele está testando. Faz um lata Com o velha Márcio- sempre Ele faz o lata velha que eu O lado adoro. oscilar de Também, manhã. O concordo. antigo caldeirão, pronto. Isso, é a primeira isso parte. mesmo. Eu acho que talvez, eu Estourou. acho que eu tenho essa sensação de que ele está testando. O Lata Velha é um quadro que as pessoas pedem. Aquele amo. que de volta ao passado eu acho Também é maravilhoso. lindo. demais. Mas por que ele não... Sabe o que você faz? Vou te dar uma dica. Vamos a gente Como consertar a programação. telespectadora. Não, como telespectadora. Faz um especial de fim de ano Isso. e aí você vê se dá certo voltando com esses O Lata Velha ele quadros. tem colocado 2 vezes. Foi muito legal. Eu vi os 2 já. Essa Porque eu temporada. adorava quando ele fazia o lado oscilar e depois muito ele bom. voltava 1 ano depois, 2 anos depois, pra ver como tava. Ele Eu das acho que. Ah, muito legal. Ao mesmo tempo que a gente está gostando dessa nova fase, e o Luciano tem esse benefício de conseguir mostrar uma outra faceta, a gente sabe que esse saudosismo que foi faz parte tão da legal gente. faz parte. É verdade. Mas só um detalhe, Kátia. A essa altura do campeonato, O quê? depois de tanto tempo de carreira, será que o Hulk está em posição de testar alguma coisa? Mas claro, mas essa que é uma característica positiva dele. Ele não se Testado acomoda. antes, o Portiolli vem crescendo. Não, o Portiolli vem crescendo. Por isso mesmo. A água bate no joelho, a gente tem que correr, não espera entrar no Ah, mas quadril. e pra testar tem que pôr no ar, ué. Como é que vai testar sem pôr no ar? Eu acho. Você não sabe o que, eu que o acho. público quer naquele horário? E às A vezes gente é um testa dia. tanto aqui, às vezes, né? Mas o nosso é E semana- diário. Quando é semanal, você demora uma semana pensando para outra ver se funcionar. deu Para ter o certo ou não. feedback na semana anterior. Eu acho ainda. que só ele vai ter que pensar, e é um ponto de atenção que o Lucas está falando, que eu concordo em partes, que é, ele chegou hoje num patamar que ele precisa só tomar um pouquinho de cuidado. Aí, Luciano, lá vou eu. Com o quê? Quem sou eu para... Tem gente que tá de olho, né, na vaga dele. Do Luciano ainda? Mas o Luciano mas é sempre maravilhoso. tem gente que tá de Ele olho em qualquer sabe. vaga. Quem é essa pessoa? Tem que ter muita autoestima, hein? Então... Tem que ver se tem competência. Eu não tenho, gente. Então, mas Então, aí que melhor tá. é ele, Eu cara. fico com receio de
usarem esses argumentos. Então, assim, é claro que está entregando melhor, mas testar, como o Lucas disse, nesse patamar que ele é o maior, ele é o cara dos domingos, talvez necessite de um projeto de testagem, talvez até no digital, não sei, estou falando aqui, para não colocar ele como algo que é vulnerável, que seja dúvida para anunciante, para o mercado. Porque ele, bem, na minha leitura, o Luciano, ele ainda tem um grande desafio, que é popularizar a imagem dele. Então, porque... mas aí acho que esse é um ponto importante. E talvez, por isso que a gente gosta, né, Alex, do Lata Velha, na Dulcilar, porque era ele junto com as pessoas. Eu lembro, uma vez que ele foi na casa de uma mulher, ele foi dentro da caixa de geladeira. Lembro. Mas faz muitos anos. Quando a mulher recebeu a geladeira, abriu, era ele que estava lá dentro. E é muito legal isso. Sim. Então a gente vê a cidade parando, recebendo. É isso, acho que falta, que é o que o Portiolli tem de sobra. Você viu a semana passada? Ele recebeu a visita de uma menininha. Ai, gente, a coisa mais fofa do mundo, eu não lembro o nome dela. E ela queria entregar um presente pro Portiolli. E ela abriu a sacolinha e começou a dar os presentes. Começou a sacar uma camiseta. Ele estava vestido com a camiseta já que eu dei pro Portiolli. É da pastora não sei o quê. E ela começou a fazer uns merchan de cada coisa que ela dava. Mas tão fofinha, mas tão legal. E o Portiolli ficou emocionado, falando do quanto que era legal, quando se tinha esse contato. E você vê que ele gosta disso. Ele gosta. Então, eu acho que é essa a questão. É colocar o Luciano Huck, como ele fazia os quadros antigamente, colocar perto do público. Ele mudava, ele ia para outras regiões, outros estados. Isso aproxima. E aí traz uma humanidade maior. E ele tem isso. Mas fica só engessado dentro da...